Bom dia, boa tarde, boa noite. E essa segunda tá estalando, porque na semana passada a gente falou sobre um tema muito atual, contemporâneo, que está dentro da casa de todo mundo quase, que é dívidas. Você já pensou? Você tem dívidas? Você já pensou como que vai pagar as suas dívidas nesse ano de 2022? E o apóstolo trouxe aqui essa diferença entre dívida e compromisso. Dívida é aquilo que você tem e adquiriu e não pagou. Compromisso são os compromissos que você assumiu e está mensalmente fazendo a quitação, né? E também a gente falou sobre essa questão de quem tem dívida não vive numa paz, porque é um torturador emocional. A pessoa sempre está, a mente dela, a consciência está lembrando. E é tão forte isso que a pessoa pode até fugir, né, da situação, de pessoas, de locais, até mesmo da igreja, porque adquiriu ali alguma dívida em algum ministério, em alguma situação, e não conseguiu pagar, e quer sair fora mesmo por causa de dívida. Eu mesma, uma vez fui visitar uma família que não estava vindo mais na igreja, e buscando qual era o motivo que a pessoa tinha saído, e ela foi muito clara: olha, pastora, eu deixei de vir à igreja porque eu estou com dívida na cantina e eu não tenho como pagar. Né? E é tão, né, uma coisa tão estranha isso. Mas a gente ficou com duas perguntas que o pastor, enquanto ele falava e trazia conceitos e, enfim, né, princípios, a gente falou sobre simplificar a vida para poder sair, né, das dívidas. Então ficaram duas perguntas. A primeira pergunta foi quando o cônjuge gasta mais do que deveria, e a segunda pergunta é se é válido você, da classe média, que tem 2 carros, por exemplo, vender um carro para poder pagar ou zerar suas dívidas, ou enfim, eu não tenho carro, mas eu tenho 2 televisores 60 polegadas, posso vender uma? Enfim, essas questões que muitas vezes a gente fica se perguntando, né, com respeito à maneira como eu, de fato, vou, na prática, sair das dívidas. Então, a gente vai falar sobre essas duas perguntas e vamos ver o que né, vai nos esperar aí pela frente. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, pastor Eliane, bom dia a todos, um lindo dia a todos, e que tenhamos olhos bons para ver o que de bom se aproveita, se tira desses testemunhos, exemplos, dentro dessas experiências de vida. Como falei na segunda passada, que o inteligente aprende com os erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então, realmente hoje se vive, isso é novo, esse é um assunto novo, está em pauta na mídia e fora. No domingo que passou, ouvi numa rede de televisão, num noticioso, que 63% dos brasileiros estão endividados. E o que me chamou a atenção, que estão reparcelando, não estão parcelando, já estão reparcelando o cartão de crédito que foi usado com bens de consumo. Bens de consumo é combustível e alimentação, restaurantes, aniversários, presentes, né? Festas e presentes. Então, isto é um mal que já passou da metade da população. 63% das pessoas estão nesta situação. E aí, como é que a gente encara esta realidade? Em primeiro lugar, nós temos que ajustar as nossas despesas dentro da nossa receita. Qual é a sua receita? Então, não gaste mais do que você ganha. Não fique esperando que Deus vai lhe abençoar
se você não se projetou, não se preparou, não está semeando, não está trabalhando, não está com um novo investimento. Então o cristão está tendo uma facilidade de fazer coisas pensando que Deus vai pagar. Não. Dívida que Deus paga e apaga são pecados de mentira, prostituição, as obras da carne, aborto, morte, enfim, esses desvios. Mas a dívida de consumo, a dívida feita em financeira, em banco, lojas, ou até mesmo com o próximo, essa dívida é uma dívida que se paga com dinheiro, com a moeda pelo qual que você pegou. Você pegou em dinheiro, é em dinheiro. Então é dessa maneira que nós temos que aprender a lidar com isso aí. Então dívida é aquilo que você contratou, venceu o prazo, não pagou, está endividado. Tem coisas que dá para a gente empurrar com a barriga. Por exemplo, o IPTU você pode já financiar, deixar, paga lá na frente. O IPVA já não pode. Você pode parcelar, mas não pode andar com o carro com o IPVA vencido, tá? Se não financiou, vão reter ou vai acumular mais multas ainda. Então tem muita coisa aí. E uma coisa interessante aqui, que a gente vê hoje consequências dentro de um casamento. Casamento que não foi planejado, que não foi buscado com entendimento, que um dos cônjuges ganha e o outro gasta. Bom, vou falar para os solteiros agora, tá? E os casados que repensem e peçam misericórdia, tá? Se você é solteiro, quer alguém para ajudar a pagar os compromissos, tá? Alguém para ajudar você cumprir os compromissos, então nunca se una a alguém que tenha conceitos de fé diferentes do seu. Conceitos de fé não quer dizer igreja, ou ser cristão ou não cristão, ou ser só cristão. Porque hoje os julgos desiguais estão dentro das igrejas. Infelizmente, o que se torna um julgo desigual são os propósitos da vida. São os valores que cada um defende, a firmeza que cada um tem, a disposição que cada um exercita para enfrentar os desafios. Então, o que une um casal é o propósito. Mas nunca caminhe com alguém que é antagônico à sua fé. Porque tem pessoas declaradamente. Hoje nós podemos dizer, tem pessoas que servem a Deus e os que servem o diabo. Mas se olharmos para o lado político e social, tem uns que são conservadores e outros são esquerdopata. Já não vai dar certo. Por quê? São mentalidades diferentes. O conservador conserva valores, estrutura, solução. E o esquerdopata só pensa em tirar dos outros e consumir. Infelizmente, são culturas que hoje estão em choque e nós chamamos isso de guerra de reinos. Então tem muita coisa aí que diferencia. E o segundo ponto, nunca te una a alguém ou faça parceria, sociedade ou até um casamento com alguém que não tenha um nível de piedade parecido com o seu. O que é piedade? O respeito ao ser humano, o valor à vida, respeitar a família, respeitar os pais, os irmãos, os idosos, os órfãos, as viúvas, atender o necessitado. Porque tem pessoas que são tão desumanas, egoístas, que só pensam em si, que preferem jogar no lixo a sobra da comida do que dar para um indigente, um mendigo, ou separar
e dar para uma família mais pobre. Infelizmente, que começa ali os desajustes de uma vida conjugal e começa aí o prenúncio da desestrutura de uma família. E o terceiro ponto, que é muito interessante: nunca faça sociedade, se una a alguém, crie parceria com alguém que não tenha o mesmo propósito com a riqueza. Riqueza é um dom de Deus. E os dons de Deus são dados para os seus filhos para cumprimento de um propósito. Isso Moisés já falou quando escreveu o livro de Deuteronômio, que ele chama a atenção dizendo: não te esquecerás que é o Senhor teu Deus, é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para cumprir a aliança que você tem com Ele. Deus tem uma aliança com nós, e Ele nos dá força, Ele nos dá sabedoria para nós adquirir condições para cumprir. Então todo o desajuste ou toda escassez é sinal que está no lugar errado ou com práticas erradas. Então é dessa maneira. Então, para nós chegar lá na família já construída, ou aquele casal já aliançado, comprometido um com o outro, um traz para dentro e outro leva para fora, tá? Um ganha, o outro consome, um luta para honrar o nome, o outro não pesa o valor que tem de um CPF negativado. Então não é fácil isso. Isso é cultura. Isso é cultura. Então, olha, não é fácil isso. Mas eu aprendi que para não chegarmos a esse nível, nunca gaste mais do que você ganha. E uma coisa interessante aqui, deixa eu fazer uma colocação aqui, porque o gastar mais que se ganha, vou fazer uma outra comparação prática aqui. Não sou machista, mas tanto pode ser de um lado quanto do outro. Às vezes a mulher ganha bem e é o marido que torra. Às vezes o marido ganha bem e é a mulher que torra. Tá? Mas tem um espírito por trás disso. Tem um espírito de gastar do que não é seu. Isso é o espírito progressista. Esse é o espírito do anticristo. Esse é o espírito do diabo que bota, que trabalha, que desenvolve nas pessoas para escravizá-las. Tu quer, ou eu não quero, e nem gostaria que você queira também, mas para dominar uma pessoa, o caminho mais fácil é criar dívidas. Criar dívidas. Por exemplo, por que a América Latina está quase toda ela acomunada? Sabe por quê? Eles foram criando impostos, medida, para que todo cidadão ficasse devendo para o governo. E aquele que é devedor se torna escravo de quem é credor. Então quem é devedor para o governo, hoje é escravo do governo. Tem que se sujeitar a todas as medidas. E olha em que estado está a Argentina lá. Uns 10 anos atrás eu já ouvi uma notícia lá, que mais de 50% dos argentinos eram devedores para o governo. E hoje, os próprios agricultores ali já não querem mais plantar, porque 70 e poucos por cento do que a própria colheita dá é do governo. Então tome cuidado, meu irmão, minha irmã. Essa ideia de tirar de quem tem é uma isca que o diabo está colocando em você para tornar você ateu de Deus e à toa para a sua própria vida. Porque uma pessoa à toa perde princípios, não tem mais regras, não tem mais limite e não tem mais perspectiva, ou não tem boas perspectivas de vida. Eu não sei se eu consegui responder tudo, mas botei minhoca na sua maneira de pensar, tenho certeza.
Eu tenho assim alguns cases, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa conhecida que ela gastou, isso já fazem 2 anos, ela gastou 100 mil reais no casamento dela. 1 ano depois, pastor, 1 ano, estava se divorciando. E quem é que paga essa dívida? Outro caso, também conhecido. Ele é aposentado, né? E a mulher, ora trabalha, ora não trabalha. Ora trabalha, ora não trabalha, né? Então eles têm uma vida estável, porque ele é bastante gerenciador, trabalhador. Mas quando ele vê, chega na casa dele caminhões de lojas, uma televisão, não sei quantas polegadas. E ele, mas quem comprou? Foi a mulher que comprou, porque ela não estava trabalhando, mas aí ela começou a trabalhar, ela já comprou alguma coisa. Já gasta antes de ganhar. Já gasta antes de ganhar o primeiro salário, né? Então, assim, esse problema familiar, né, pastor, quando não se tem esse entendimento na escolha, como o senhor relatou anteriormente, ele é muito grave, ele acaba o casamento, né? Essa história de gastar com antecedência, antes de ganhar, temos que tomar cuidado, porque o comércio, o sistema financeiro, ele está preparado para tirar de nós. Porque quanto mais a gente erra, mais eles lucram. Uhum. Quanto pior é a nossa gestão, melhor é a gestão financeira das instituições financeiras. Então nós temos que entender que até mesmo no uso do dinheiro é uma competição. É uma competição. Quem quer o nosso dinheiro quer tirar de nós. E nós que temos o dinheiro queremos tirar alguma coisa em troca. E às vezes a pessoa não pensa bem nisso e acha que o prazer daquilo que está adquirindo vai... Num casamento que já está consolidado, tem os filhos, né, pastor? Eu penso que o melhor caminho seja a conversa, né? O diálogo. Ou traçar. A receita, suponhamos, a minha receita é 5 mil reais. Oxalá que vamos cair na realidade. A receita do brasileiro, na média maior, 3 mil reais, a família. A média. Isso dá uns 80% dos brasileiros estão numa receita de 3 mil por mês. Bom, quanto é que é o rancho? Quanto é que é o aluguel? Bom, nós temos para gastar, para brincar em adquirir alguma coisa, X. o X. Se a pessoa não tem orçamento dos seus consumos básicos, não tem gestão. Não tem gestão, não. Não tem. Tá? Por isso que, até deixa eu colocar uma coisa aqui, que observe como evoluiu o sistema financeiro. Havia um tempo que o cheque era o maior circulante, que tinha as maquininhas para preencher o cheque. Sim. Sabe qual é a malandragem da maquininha para preencher o cheque? Para não passar pela sua mente o valor que você está se comprometendo. Para não doer no bolso nem no coração. Doer, porque a hora que eu estou preenchendo um cheque de R$2.500, eu estou pensando em R$2.500, eu ganho 3. Opa! De onde é que eu vou tirar para cobrir o cheque de 2.500? Então eles pegavam a maioria das pessoas só na armadilha. Só assina o cheque. A gente preenche. Tá? Outra questão. Não. Aí tem a segunda armadilha muito interessante também. O cheque pré-datado. Eu não tenho esse mesmo. Mês que vem eu tenho. Eu não tenho para esse mês que vem. Não, eu vou fazer em 60 dias. Então, sempre pré-data cheque na esperança de ter. Não baseado no que tem. Isso aí é outro engano. Mas aí eu quero mostrar para você a diferença que existe, o cartão de crédito, o cheque e o cheque pré-datado. Pague à vista. Bom, mas aqui tem um relógio aí. Esse relógio está por
por R$ 150. Ele vale uns 300. Está por 150. E eu tenho R$ 200 que sobrou para passar o restante do mês. Mas esse relógio está pela metade do preço. Mas é um bom negócio. Aí eu tiro da minha carteira o que eu tenho dentro, 200, e eu tiro 150. Eu olho para o relógio, olho para os 150, eu olho para os 50 que sobrou. Comprar à vista, querido, querida, é a melhor lição de vida. Porque tu não olha o que tu paga, tu olha o que sobra. Se você tem dinheiro sobrando, compre tudo que é oferta. Mas não compre ofertas de coisas que você já tem, mas porém está em oferta, se você não tem dinheiro sobrando. Faça a pergunta. Antes de tirar do seu saldo para passar o resto do mês, que é R$200, de tirar 150, aí você pensa, eu tenho um relógio, eu preciso mais um relógio? Não, não preciso. E aí tu vai te desligando, tu vai te desapaixonando. É necessidade ou é vaidade? Exatamente, é necessidade ou é desejo? Então, se é desejo, tá? Aprenda a confrontar, aprenda a dominar, aprenda a curar a sua vida de domínio de desejos. Comece a desenvolver o entendimento. Quando vai no mercado, vá com a lista. Porque se você não tiver a lista do que você vai comprar, tudo que você deseja, bota para dentro. Se vai com fome e passa lá nos frios, pá, mas tá beleza, isso aí tem até um frango assado. Leva até o que não está planejado. Vai pagar no cartão. Aí nem acompanha quanto já gastou para a próxima fatura. Aí quando vem a fatura, tem que tomar remédio para não infartar. E aí? Cadê a gestão da vida? Por isso que precisamos de sabedoria e fé. Fé na sabedoria. Fé no entendimento. Fé realmente para agir da maneira certa. E voltando atrás, que eu não concluí um conceito, como é que a gente vai se livrando de dívida? De uma a uma. Vê, bom, eu estou com minha conta de água atrasada. Se eu não priorizar isso aí, eu vou ficar sem água. Eu estou com o meu aluguel atrasado. Se eu não resolver isso aí, vai ter despejo. Eu estou com conta de luz atrasado. Se eu não resolver isso aí, eu vou ficar sem luz. E aí? E aí vai indo. Qual é a outra coisa importante? Tá? Que você precisa continuar consumindo. O banco já ganhou o que chega. Quando você tiver condições de negociar, vá ou espere eles virem. Porque se você deve 10 mil no banco e for lá, eles não baixam para 9. Mas se você esperar eles virem, você paga aqueles 10 mil com 2, 3 mil só. Porque o juro, os lucros que eles têm em cima de cartão, em cima de cheque especial, eles têm condições de cobrar só lá o valor de um ano atrás, sem parcelamento, sem juro sobre juro e sem abuso. Dá para dizer então, pastor, que quem paga a conta tem razão? Depende da conta. Depende da conta. Deixa eu contar uma história aqui, bem prática. Tinha aqui, foram membros de nossa igreja, uns 12 a 15 anos atrás, um empresário que tinha loja. Olha bem aqui a falta de sabedoria. E quis bancar, ele achava que o que ele tinha era o valor final do produto que estava exposto. Eu estou com a minha loja abastecida, então eu comprei e paguei o custo 50 mil, mas ela tem lá agora preço de venda 100 mil.
Então ele sempre se baseava no que era o preço final. E vivia pagando juro, pagando multa e sendo protestado. Aí, o que ele fez? Ele pegou um empréstimo. Em vez de ele repartir uma parte do empréstimo para comprar bem mais barato, não. Ele pagou todas as dívidas. Ficou sem dinheiro para repor e sem mercadoria para vender. Pagou as dívidas e ficou devendo para o banco. Então, quando eu me vi endividado, a minha loja, eu orei a Deus e busquei um plano de restauração. Bom, eu separava de cada venda 40% do que entrou para repor a mercadoria, 30% para cobrir as despesas fixas e 30% para pagar dívidas vencidas. Aliás, as dívidas que eram compromissos vencidos. Então, mesmo você endividado, você não pode ficar sem um pequeno crédito para alimentar-se, porque o alimentar-se é que nem repor a mercadoria na loja. Porque se você não trouxer o alimento para dentro de casa, você vai piorar a situação. Então, defenda do que você ganha o seu alimento. E aí você vê o que é despesa fixa. Aluguel, luz, água, telefone nem sempre, internet nem sempre, cabeleireiro não faz parte, restaurante fora, final de semana, enquanto está em dívida não se faz. E dessa maneira, e aí então um valor por mês vai quitando as dívidas velhas. Mas dentro dessa sua fala, pastor, só para a gente responder a segunda pergunta, né? É válido vender objetos? Não, é solução. Eu já tive que oferecer um sacrifício. Então, se você quer sair da dívida, ofereça um sacrifício. Olhe para dentro da sua casa o que você pode oferecer como sacrifício. Tem 2 televisões? Venda uma. Tem 2 carros? Vende um. Tem lá coisas sem uso, mas que tem o seu valor. Ofereça em sacrifício alguma coisa para honrar compromisso. Eu, quando comprei um carro que eu gostei, foi o carro que até então mais gostei. Eu tinha um compromisso. E a pessoa que me quebrava o galho com dólar teve um problema. Aliás, o carro dele pegou fogo. E ele precisava comprar um carro novo. E ele se lembrou onde é que estavam as reservas dele. Eu tinha uns dólares emprestado dele. E ele veio me cobrar. Ô, Nelson, eu vou precisar daquele valor que eu te emprestei? Porque meu carro pegou fogo e deu perda. E eu preciso comprar um carro. E eu tinha acabado de comprar um carro. E ele sabia que eu tinha comprado um carro bom. E aí ou eu dava os dólares ou eu repassava para ele aquele carro que eu comprei. Me doeu. Mas não, eu vou oferecer algum sacrifício, eu vou dar esse carro, eu vou quitar a dívida. E ainda eu orei, Deus, eu quero ver retorno disso investido na igreja. Em poucos dias depois, ele deu como oferta para a igreja um valor em dólar, quase do valor que eu devia para ele. Deu de oferta. Foi quando nós estávamos construindo aqui o templo, no final da década de 90. Então, quero que Deus haja, ofereça um sacrifício. Ofereça o sacrifício, você que tem a satisfação de cada final de semana ir num restaurante. Eu vou sacrificar o meu restaurante.
eu sacrifiquei churrasco para mim 2 anos. Porque quando eu comecei a loja, eu vendia minha casa e não estava tendo retorno. O valor da casa estava financiando o parcelamento da loja, do cliente. Eu estava bancando o financiamento. Enquanto não equilibrou de começar a voltar aquele valor que eu investi da casa que eu vendi, eu não fui a um restaurante comer um churrasco e não comprei carne para assar em casa. 2 anos. Se você não criar métodos e meta, você também não sai da mesmice. Olha, isso aí, ó. Já estamos já finalizando esse nosso podcast. E como foi rico em questões e cases, e é bom a gente ver que outras pessoas também passam por dificuldades e essa superação, buscar sabedoria, buscar o entendimento para passar as superações é muito legal, muito bom a gente ouvir isso, né? E a gente vai continuar falando sobre isso ainda semana que vem, porque tem muita coisa, né? O pastor vai falando e eu vou aqui pensando, por exemplo, existem outras dívidas que não são dívidas financeiras. Existem as dívidas emocionais também, as dívidas de falta de perdão, né, pastor? Existem dívidas de falta de satisfação, a pessoa deveria ter dado a satisfação sobre determinada coisa que não deu. Então, são várias dívidas que se pode aplicar nos mais diferentes níveis, né? Mas uma coisa que eu quero deixar para a próxima semana, pastor, para o senhor já passar uma semana pensando para a gente poder responder a essa pergunta. Isso que eu não falei, né? Tem uma amiga minha que ela hoje eu não sei, né? Já faz tempo que eu não a vejo, mas ela vive com o carro dela na parte de trás ali, né? Cheio de sapato, né? Porque ela compra os sapatos e ela guarda ali, porque ela não pode mostrar para o marido que ela comprou, né? Porque ele vai brigar. E também conheço pessoas, homens, que gastam mais com o carro do que com a família. São 2 extremos perigosos, né, pastor? Isso aí, né? Mas a pergunta que eu deixo para a semana que vem, e se você está nos ouvindo aí, fica ligado, né? Curte, compartilha também nosso conteúdo para a gente poder chegar mais longe, mais pessoas poderem olhar semana que vem, a gente deve perdoar a dívida dos outros? Bom. Não responde. Bom. Semana que vem a gente vai falar quando é que a gente deve perdoar as dívidas dos outros para com a gente também. Tá, pastor? Última palavra para a gente encerrar? Assunto que não esgota, de muita atualidade, necessidade e que vai trazer mudança de fato e de verdade. Próxima segunda-feira vamos continuar esse assunto. Temos muito a aprender, a compartilhar. Para que sofrer se alguém já deixou instrução para nos aliviar o sofrimento? Então tá, pessoal. Deus abençoe. Até a próxima semana. Tchau.